Olá, meus amados, paz seja convosco. Nós estamos nessa série maravilhosa que falamos sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Hoje nós vamos falar o lado humano da salvação. Nós falamos na aula anterior, nas aulas anteriores, sobre a convenção, arrependimento, falamos sobre a fé, falamos sobre a justificação, a regeneração, adoção, santificação e hoje vamos falar da certeza da salvação. No lado humano da salvação, nós temos essa certeza. Tem algumas denominações que não têm certeza da salvação. Os pecados das pessoas ainda vai ser expurgado em cima do bode Azazel, que eles acreditam que esse bode Azazel é Satanás que vai levar os pecados. Essa é a igreja adventista, acredita sim, né, que o bode Azazel é um tipo de Satanás, que os pecados das pessoas vai ser expurgado em cima dele e ele vai levar o pecado do ser humano. Diferente do que nós cremos e ensinamos, né? Que nós temos certeza da salvação. Como é que eu posso ter certeza da salvação? Quem sabe você se pergunta, pastor, como é que eu posso ter certeza da minha salvação? A santificação é diferente da certeza da salvação. Porque a Bíblia diz que se nós observarmos, a Bíblia é bem clara em João capítulo 3, versículo 16. Ela diz, até o versículo 18, ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17 vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O versículo 18 é uma sentença. É para aquele que crê, será salvo. Para aquele que não crê, já está condenado no Filho unigênito de Deus. Se você confessou Jesus, a certeza da salvação. É isso que ele mostra para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz que só existe o nome dado em cima no céu, embaixo na terra, pelo qual deveramos ser salvo. Salvo de quê? Da condenação eterna. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só através de Jesus nós temos a certeza da salvação. Você que ainda não tem a sua convicção, tem a sua convicção, porque quando a gente confessa Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a certeza da salvação. No processo da santificação, isso é gradativamente, mas quando a gente confessa, essa certeza era clara. Em João capítulo 8, versículo 32 diz, conhecerei a verdade vos libertará. Essa verdade não é um conhecimento da verdade, é Jesus Cristo que João está falando. No versículo 36 de João 8 vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então é Jesus Cristo que nos dá a certeza da salvação. Verdadeiramente nós temos essa convicção. Se você se pergunta, é possível o crente perder a salvação? Sim, a Bíblia é bem clara em afirmar que se nós confessarmos nosso Senhor Jesus, é o que diz a palavra de Deus, vai dizer, se nós confessarmos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Nós citamos esse versículo 18, aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. E as pessoas crendo que Jesus Cristo é o seu Senhor, ele está confessando. E se a pessoa se afastar da fé, pode isso, pastor? A pessoa se afastar da fé? Nós não estamos predestinados já à salvação? Amados, existem três grandes predestinações na Bíblia. Primeiro, todo aquele que não confessou Jesus, a predestinação dele será no lago de fogo e enxofre. Isso é uma predestinação para quem não confessar Jesus. Para quem confessar Jesus, a predestinação dele é ter uma vida eterna com o Senhor. Aquele que crê será salvo. A Bíblia diz assim. E outra predestinação é sobre o povo de Israel,
que vai chegar um momento que todos eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e vão dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vão reconhecer isso no finalzinho da grande tribulação. E o crente pode perder a salvação porque nós acreditamos, né? Existiu num certo tempo Calvino e armenianos. Armênio, ele acreditava que a gente pode perder a salvação. Calvino já acreditava que nós não perderia a salvação. Aquele que Deus escolheu, ele predestinou para ter uma vida eterna. Sendo que Deus, ele deixa nós escolhermos. É isso que a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14. Ela diz, ali é uma escolha. Eu posso estar na presença do Senhor, mas Deus me dá uma escolha para mim entrar na presença dele. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. O versículo 14 diz: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, se você entrar pela porta estreita, verdadeiramente tem que permanecer fiel. Muitos não permanecem. Um texto que a gente interpreta erroneamente: Jesus estava de lado de fora da igreja. É isso que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ele diz: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esta igreja estava deixando Jesus de lá de fora, porque essa carta foi escrita à igreja, não pessoa que estava sem ter confessado Jesus. Então muitas pessoas hoje perdem a salvação, saem da presença de Deus por se contaminar com o desejo da carne. Então nós perdemos a salvação, sim. É possível nós dizer quando nós somos salvos? Sim. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo 10, se nós fizermos isso, como os outros textos que eu já falei, vai dizer assim: a saber, se com tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando eu sou salvo? É quando eu confesso Jesus, quando eu reconheço Ele como meu único e suficiente Salvador. Nós aprendemos que a gente tem que aceitar Jesus. Essa palavra aceitar, ela não é uma doutrina bíblica, porque quem nos aceitou foi Jesus primeiro. Nós apenas confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Isso sim é doutrina. A gente tem que confessar Jesus. As pessoas que confessam Ele e permanecem fiel no decorrer da sua caminhada, ele terá uma vida eterna. Mas se a pessoa não permanecer no caminho do Senhor verdadeiramente, terá um sofrimento eterno. Então a pessoa pode perder a salvação porque nós temos o livre-arbítrio de escolha se queremos servir a Deus ou não.